Saudações a todos! Então, vamos iniciar a nossa segunda aula do curso de Alemão Instrumental, uma introdução à história intelectual da cultura alemã. E hoje teremos uma coisa fora do normal, né? Vou trabalhar primeiro algumas questões sobre relação entre vocabulário, aquisição de vocabulário e algumas estratégias que vocês podem utilizar para poder ampliar o vocabulário instrumentalmente para leitura de textos, obviamente, identificação, acima de tudo, de expressões chaves da tradição alemã. E para isso, talvez tenhamos assim hoje mais ferramentas do que em qualquer outro momento, né? Tanto por questões tecnológicas com celulares e tablets, mas também de acesso à aquisição de bibliografia, acima de tudo. E por outro lado, também até cultura pop, filmes, séries, músicas. Então eu vou querer trabalhar um pouco dessas relações possíveis entre, vamos dizer, consumo de mídia de entretenimento e aquisição de vocabulário propriamente para reconhecimento de certos termos que talvez não sejam tão fáceis de adquirir, por exemplo, num curso normal, né? Ou isso vai demorar um pouco mais, né, dentro de um curso extensivo. Então, aqui mesmo no mapa vocês vão conseguir ver isso. Eu faço um destaque assim, com essa ampliação de vocabulário, né? Wortschatz. Existem livros, a Huber, a Cornelsen, são editoras alemãs que acabam trabalhando com esse tipo de linha editorial, né? De Grundwortschatz. Eles vão trabalhar, por exemplo, de nível A1, A2, alguns vão até B1, B2. É um pouco mais difícil, né? Porque no B2 já é um campo de volume de palavras até muito maior. Mas esses livros introdutórios são bem interessantes, assim, até alguns vão dividir tematicamente, outros por questões de relações. Se colocar, por exemplo, na Amazon.de, que é uma boa da Alemanha, né, .de, vocês vão encontrar, assim, se escrever assim, Wortschatz, Deutsche Wortschatz, com uma palavra que está no mapa. Vocês vão conseguir, por exemplo, encontrar uma série de obras de referência, depois vocês procuram, por exemplo, em livrarias no Brasil. Isso é um mecanismo interessante, porque lá vai ter as avaliações globais em relação à obra, vocês vão conseguir encontrar algumas. Depois eu vou listar na bibliografia que fica anexa algumas que eu indico especificamente quanto a isso. Mas, de todo modo, para essa ampliação de vocabulário, você precisa depender apenas dessas obras bibliográficas. Por incrível que pareça, o contato com música é o exemplo da aula de hoje. Eu vou pegar uma música de uma banda alemã muito famosa, né? Talvez a banda alemã mais famosa por cantar em alemão, que é o Rammstein, e nós vamos trabalhar alguns aspectos dessa música chamada Deutschland, que foi lançada em 2019, um clipe assim relativamente cinematográfico. Eu não vou passar o clipe para vocês. Vocês podem entrar no YouTube e vão ver lá Rammstein, Deutschland. Vocês vão ver também como está escrito isso, vai ter referência do link na aula. Para quem quiser pausar o vídeo aqui da aula, ver o clipe e depois continuar também, não vai ter, obviamente, nenhum prejuízo. Eu vou daqui a pouco projetar a letra da música e trabalhar alguns elementos mais específicos quanto ao vocabulário, que é interessante no caso das ciências humanas, a gente vai ver essa lição. Mas antes disso, propriamente, algumas outras recomendações interessantes, para além dessa de músicas, filmes, séries. Primeiro eu vou falar uma em relação à música, que é essa do Rammstein, portanto. Em relação a séries, uma coisa assim muito específica, né? Que pode ser feita, muita gente pode ter visto ou sabe de alguma série alemã que esteja na sua lista de desejos, né? Dark, por exemplo, é uma série que ficou famosa. Dogs of Berlin é uma série que também é interessante, porque tem um vocabulário assim, mais cotidiano, um pouco mais de gíria, para quem quiser também avançar por outros aspectos. Assim, só para colocar dois, sem contar os filmes assim, relativamente já clássicos, como os do Wim Wenders, né? Que tem aspectos bem interessantes. Mas eu vou. Em outro momento a gente vai trabalhar algumas dicas de filmes que tem
essa possibilidade. Mas, de modo geral, a questão do método que eu estou preocupado aqui nessas introduções. Algo que é muito útil, eu fiz isso certa vez, é pegar o arquivo de legenda de uma série, de um filme. Vocês conseguem localizar isso na internet. Tem sites que organizam esses arquivos de legendas. E com esses arquivos de legendas, vocês poderiam trabalhar numa série que vocês gostam muito, por exemplo. Pega um arquivo digitalmente e estuda o vocabulário daquela série para poder assistir a série em alemão. Isso, por exemplo, é algo muito interessante. Isso valeria também para uma legenda de filme. Mas como geralmente as séries são de episódios menores, 50 minutos, e não 1h30, 2 horas, então fica até um pouco mais fácil a administração vamos dizer, do tempo quanto aquilo. Mas um filme que é de interesse assim, significativo também pode valer a pena. Eu nunca fiz isso. Poderia fazer, mas nunca fiz. Bom, feita essa recomendação sobre, vou dizer, canções, poemas e ainda música, pop, né, acima de tudo, porque você tem hoje em dia bandas das mais variadas de estilos, né, vou dar o exemplo do Rammstein, que é uma banda de rock, mas, assim, na Alemanha é muito, muito grande, por exemplo, bandas de hip hop alemão. Muita banda mesmo. Pra quem gosta de estilo, tem. Quem gosta de uma música mais, vamos dizer, pop music, né? Também existem. Tipo, por exemplo, Wir sind Helden, Dota Care, que são bandas assim mais leves. Mas isso, cada um que tem interesse na cultura alemã acaba descobrindo essas bandas, ainda mais hoje em dia com esses aplicativos que apresentam novas bandas a partir das bandas que você já escuta. Então você chegaria mais cedo ou mais tarde em outras bandas de interesse. Bom, isso é só uma breve digressão para outros elementos interessantes para a questão de vocabulário. Por exemplo, existe um tipo de bibliografia que não é muito comum em outros idiomas, mas principalmente em língua inglesa, que são os chamados Frequency Dictionaries, os dicionários de frequência. Então, os linguistas fazem um estudo, por exemplo, de corpos linguísticos e fazem estatisticamente assim, quais são as... Vou dar um exemplo aqui de um que vou deixar indicado na bibliografia, das 5.000 palavras mais usadas na língua alemã durante certo período. Eles vão colocar na introdução lá o período que eles fizeram, da amostragem, né? E tem estatística, cada palavrinha vem geralmente com a estatística dentro dessa escala aí das 5.000, quantas vezes ela é citada, tem um número de referencial, o que importa é o escalonamento disso. E ainda, isso é bem interessante porque te dá um acesso relativamente rápido ao volume de palavras que vocês vão encontrar em textos em geral, sejam textos de mídia, de comunicação, né? Por exemplo, a Deutsche Welle, ou mesmo textos mais acadêmicos ou técnicos científicos. Obviamente, vocabulários mais específicos não ficam contemplados dentro dessas 5.000 palavras, né? Um vocabulário para C1, C2 acaba indo para por volta de 8.000 palavras. Então, é um outro campo. Mas é uma estratégia interessante utilizar esses dicionários de frequências como um ponto de partida. Até porque eles vêm de forma contextualizada. E aí esse é um ponto que eu quero trazer, chamar a atenção. Para aprendizado de vocabulário, ele tem que ser sempre contextualizado. Não adianta, mais ou menos uma vez eu tinha um colega de curso de alemão que falava que o hábito dele era pegar o dicionário. Ele tinha um Michaelis, português-alemão. Ele pegava o Michaelis, português-alemão, e ia lendo, em ordem alfabética, palavras. Lê a definição. Na verdade, nem é definição, porque o dicionário é bilíngue, então você vem o termo em alemão e vem a variante em português, você não tem uma definição propriamente. A definição se encontraria em um dicionário monolíngue ou num dicionário de alemão, Deutsch als Fremdsprache, como a gente viu na aula passada, né, da Lange Scheidt, é um bom exemplo disso. É diferente, porque lá você tem a definição do termo em alemão. Mas ele fazia isso no dicionário do Michaelis. Assim, muito pouco fica. Algo você vai aprender, possivelmente você vai conseguir fazer alguma conexão, alguma vinculação, mas muito pouco fica. E aí talvez a questão do aprendizado em contexto. Por isso que a questão das músicas, da poesia, da canção, dos filmes, das séries, ele é interessante, porque você consegue vincular a esses contextos e recordar mais. Além disso, você pode criar, vamos dizer, contextos mais
programáveis, né? Que é a questão do flashcard. Que eu faço questão de mencionar aqui, porque é uma técnica interessante para, vamos dizer, expansão de vocabulário. Aí eu passo duas dicas assim tecnológicas, né? Existe um aplicativo que chama Anki para Android, mas tem para outras plataformas, mas Android é gratuito. Você pode criar um banco de dados ou mesmo baixar um banco de dados na biblioteca que eles oferecem, como, por exemplo, as 1.000 primeiras palavras do alemão, as 2.000 palavras do alemão, as 5.000, vai depender de como você... Mas o mais interessante é quando você mesmo faz o flashcard. Para quem não tem familiaridade com a noção, o flashcard é, de um lado da ficha, como se fosse uma ficha. E ainda esses editores, a Pons, por exemplo, eu já vi, vende esse Grundwortschatz em flashcard. Geralmente vem a imagem e do outro lado a palavra em alemão. Isso vai variar, que tem alguns diferentes que vem a palavra em alemão e atrás com a palavra em outra língua. Isso vai depender. Mas o interessante é que o princípio é o mesmo, de repetição espaçada. Você pode fazer isso no meio físico ou no meio digital. No meio digital você vai ter um aplicativo como o Anki, que eu estou falando e indicando para vocês. Eu não utilizo o Anki, eu utilizo o MarginNote, que é um outro aplicativo que é para iOS, iPadOS, macOS, que ele, na verdade, ele integra algumas funções. Porque tem um PDF, por exemplo, você pode adicionar um flashcard a partir de um termo que foi grifado. Esse termo ele pode se tornar uma referência para outros textos e vai fazer uma marcação. Eles chamam isso de um hiperlink dentro do texto, né? E ainda é possível, de um outro modo, fazer um mapa mental do PDF. Mas isso aí é para estudo, propriamente, não é para questão de aquisição de vocabulário. E o MarginNote permite que você faça um bloco de flashcards a depender da seleção que você faz. Então você pode também utilizar isso. É muito interessante porque você monta o seu banco de cartas, né, do flashcards, a partir de textos que você manipulou propriamente. Grifou, reconheceu, inseriu a definição, ou você vai digitar, ou você vai escrever, vai copiar e colar. Isso vai depender de como você utiliza. Mas você acaba o quê? Criando em contexto essa relação entre o flashcard e o sentido que você está procurando guardar, recordar. E a ideia do flashcard é que de tempos em tempos você faça, vamos dizer, um percurso dentro desses flashcards para poder rememorar. Isso é bem interessante porque, de fato, quando você reencontra o termo em outro texto, você já tem um insight e já percebe ali o que tem. E pouco a pouco você vai ampliando cada vez mais, ficando mais automatizado, e isso faz parte. Não tem como você adquirir um grande volume de palavras de uma vez só. É muito difícil quantificar isso vai de acordo com cada um, né? Questão de memória e tudo. Mas assim, se você aprender 5 palavras novas por dia numa língua estrangeira que você está estudando, já é um avanço absurdo. Só que a medida para esse aprendi ou não aprendi é interessante quando é no flashcard, porque o Anki vai te permitir que você faça recordar aquela palavra que você viu um dia, daqui 2 horas, 2 dias, uma semana, tem essas definições. Então isso é realmente um mecanismo interessante. Por outro lado, existem aplicativos que vão fazer uma coisa parecida com isso de forma mais interativa. Cito, sim, 2 aqui, até coloquei no mapa para vocês terem essa noção. O Memrise, que é um aplicativo, vamos dizer, entre plataformas, porque tem plataforma web, para Android, iOS, etc. Salvo engano, ele tem para outros sistemas, tipo o Windows, eu acredito que tenha. O Memrise é interessante porque ele já prepara em cada um dos idiomas uns pacotes de níveis desses vocabulários. Dá o exemplo do alemão, que é gratuito, são 7 níveis, e são exercícios, não só palavras, mas também expressões. Algumas vão ter vídeo de nativos falando, que é bem interessante. Ele é um pouco mais interativo, de jogo. Parece um Duolingo, por exemplo, para quem já mexeu com o Duolingo. Mas é mais voltado para vocabulário. Duolingo às vezes tem alguma lição que é voltada para gramática ainda, mas Memrise é realmente para expansão de vocabulário. E a mesma empresa que fez o Memrise fez um outro aplicativo chamado Easy10, que a ideia é 10 palavras por dia, mas você pode regular para 2, 5, 10, 15 palavras por dia, que ele vai vir nessa lista aleatória ou de acordo com o contexto que você pode escolher, e a partir disso você vai fazer a dinâmica do joguinho, né, no celular.
é interessante afiar, pelo menos assim, no primeiro momento, um certo start de ampliação do vocabulário. Depois você vai ver que talvez a questão do lidar com o texto, mesmo que bem iniciante, né, existem, vou colocar em bibliografia também, alguns textos que são de leitura estruturada, como comentei isso na primeira aula, mas depois vou colocar isso como bibliografia referenciada, porque são coleções até relativamente baratas, que podem ser bastante úteis, né? Tem texto que é tipo um romance, uma historinha, ou mesmo um conto, de níveis A1, A2, B1, B2. Não sei, 1 e C2 já é outro patamar, né? Aí não precisa nem mesmo desse tipo de leitura guiada. Você a partir do B1 concluído, você já está mais ou menos assim, autônomo para certos avanços em textos, né? Não em todos os termos gramaticais, mas o final do B1 já te dá um grande espectro do que a língua alemã tem. Mas fica aí essas recomendações, porque isso é de fato interessante de como utilizar. Bom, feito isso, eu vou agora, para quem já viu o vídeo e agora já está preparado para fazer uma certa análise assim, da música do Rammstein. Até digo que existem vários outros vídeos na internet sobre interpretações sobre essa Deutschland do Rammstein. Os aspectos históricos, né? Ali é quase um mini resumo da história alemã. Tem equívocos, tem acertos, tem representações mais polêmicas. Mas qual que é a minha intenção aqui? Ao mostrar o texto da letra, apresentar para vocês uma técnica que eu utilizo para poder fazer a marcação dos textos propriamente dita. Ler um texto em língua estrangeira, mas em particular em língua alemã, há algo que é imprescindível: a identificação do predicado, o verbo. Se você não identifica o verbo no alemão, a sua percepção da oração vai ter problemas, até mesmo porque, no caso do alemão, para quem já está familiarizado, pelo menos com nível iniciante, você vai ter tempos verbais que são compostos, não tem apenas formas simples. Então tem formas compostas, né, questão de tempos, e ainda quando você trabalha, mesmo no presente, mas com verbos modais. E aí você vai utilizar sempre um verbo auxiliar e um verbo principal. Então eu vou mostrar isso aqui, como que ficaria essa marcação. Vou fazer um texto, primeiro eu vou fazer um texto diferente da letra do Rammstein, depois a gente faz um texto do Rammstein que eu mostro isso especificamente. Bom, essa aqui é a letra do Rammstein, daqui a pouco eu volto nela, mas isso aqui é a introdução de uma coletânea, dessa coleção Tusculum, de livros de obras clássicas na Alemanha. Geralmente são edições bilíngues. Isso aqui, por exemplo, são as meditações do Marco Aurélio em grego e alemão. Não estou lendo em grego, só em alemão como um exercício. Mas o que é interessante nessa marcação é o seguinte: sempre identifique o verbo, ou os verbos da oração. E aí eu vou mostrar como que eu faço na leitura, eu vou ler o trecho e vou fazer a marcação de acordo com o que eu tenho de procedimento. Depois eu vou faço uma tradução assim rápida dos termos, só para não ficar tão perdido também. Então, vamos lá nesse texto aqui. In Tusculum, vor der Toren Roms, hätte Cicero sein Landhaus. In Zeiten der Muße, aber auch der politischen Isolation, zog sich dorthin zurück. Então aqui a gente vai ter uma peculiaridade, porque zurückziehen em Verben. Então, os verbos principais eu marco com um recipiente, assim, desse modo. Quando é o verbo auxiliar, eu vou colocar de um outro modo. E aí eu faço como se fosse uma chave ao contrário. Pelo que parece, vamos continuar o texto. Se tiver algum verbo auxiliar aqui propriamente, eu vou marcar desse jeito. Então vamos lá. Mas há a separação entre as orações. Como tem orações
compostas, na maioria dos textos em alemão técnico-científicos, eu acabo fazendo a marcação de início e fim das orações subordinadas, muitas vezes, para poder fazer essa percepção. Então, Tusculum wurde Inbegriffe für Refugium, für Musse, für wertvolle Fluchten aus einem fordernden Alltag. Então, aqui, realmente o wurde pode ser do werden quanto um verbo auxiliar, mas neste caso, aqui não é. É só o passado do tornar-se. Então, e aqui eu tenho só uma enumeração, não tenho nenhuma oração subordinada. In den ersten Phasen des Rückzugs aus der Politik schrieb Cicero in Tusculum die sogenannte Tusculanen, eine lateinische Einführung für die Welt der griechischen Philosophie. Então, assim, aqui o texto em si, ele é relativamente simples. Aqui acaba tendo uma oração nominal aqui, aí dá para separar ela também, mas basicamente seria assim, em Tusculum, que é uma região, né, próximo, então, o fora aqui é diante, no caso que é fora, né, fora dos portões de Roma, tinha Cícero a sua casa de campo. Nos tempos de lazer, mas também de isolação política, ele se voltava para lá. Tusculum tornou-se a incorporação, né, a corporificação, é uma tradução para Inbegriffe, é um pouco ruim, mas existe isso, para refúgio, para lazer, para uma fuga valiosa, cheia de valor, das demandas cotidianas. Em sua primeira fase de retorno, de saída, né, da vida política, escreve Cícero as assim chamadas Tusculâneas, que é uma das traduções, né? Uma introdução latina ao mundo da filosofia grega. Então isso aqui seria uma tradução assim, muito rápida de pronto do termo. Mas o interessante é que há um outro mecanismo que eu utilizo, que é a questão, por exemplo, da separação de prefixos. Quando os prefixos são importantes, ou mesmo quando a palavra é muito longa, né, pode ser interessante fazer a marcação. Não é o caso aqui, vertifolio é uma palavra relativamente pequena, mas dá para fazer essa marcação, ou quando eu quero ver assim, no caso de um prefixo do Einführung aqui, que é uma introdução, então o Ein, então, no sentido de in, como nas línguas românicas, então eu acabo fazendo essas marcações. Então é um texto relativamente simples, porque é um texto introdutório, descritivo, não tem tantos elementos. No caso da letra, da música, aí a gente começa a ter um pouquinho mais de variações, mas não é assim tão diferente. Mas aqui, como nós vamos ter assim, algumas orações que vão possibilitar ter verbos tanto principais quanto auxiliares aqui, fica muito mais fácil. Só um comentário, né, em relação ao Rammstein, talvez é uma banda que nem todo mundo conheça, mas eles até tem uma outra música chamada Du Hast, que joga com a homofonia do verbo ter e do verbo odiar na segunda pessoa, né? Aqui é o verbo ter, mas o verbo odiar com 2 S ou accept seria tem o mesmo som. Mas vamos lá, que eu vou fazer a marcação para vocês verem como que fica a marcação propriamente. E é uma técnica interessante, vocês podem, obviamente, aprimorar de acordo com as demandas, né? Eu vou até citar um complemento possível dessa técnica. Então, vou ler, obviamente sem cantar a música, mas para poder mostrar isso para vocês. Então, du hast viel geweint, vai ter a repetição dos ecos na música, né? Então, aqui, du hast geweint é para formação do passado perfeito. E aí, aqui também no caso, né, você está compartilhando então, há uma certa aliteração aqui, mas você está compartilhando o verbo haben, o getrennt, e aqui também no vereint. Então, os verbos principais, assim, né,
eu acabo marcando desse modo, e os verbos auxiliares, os verbos modais, marcando com essa chave aqui para cima. Como se fechasse uma unidade entre os verbos. Aí, wir sind schon sehr lang zusammen. Dein Alten kalt, dein Herz in Flammen. Vou ler entre as exclamações, os parênteses aqui, porque são os ecozinhos que eles vão colocando. Aqui eu quero marcar nesse primeiro estrofe da música, principalmente essa antítese que eles apresentam aqui entre Geist e Herz. Essa aqui, lógico, essa marcação é específica, né? Não é a marcação normal no texto, mas é um aspecto interessante que eu quero marcar com vocês. Como é que a palavra Geist tem uma importância para a tradição de ciências humanas, né? E a aula que vem vai ser especificamente sobre isso, sobre o que significa ciências humanas na tradição alemã do século XIX, como que isso é transformado ao longo do século XX, né? Chamadas Geisteswissenschaften. Mas aqui, a palavra Geist é utilizada no sentido mais, vamos dizer, corriqueiro, né? Como muitas vezes espírito. Isso não quer dizer que seja apenas isso. Geralmente você está falando nessa antítese entre coração e espírito, pode ser coração e mente, e aí muitas vezes Geist é traduzido como mente também, ou como intelecto, que é uma das traduções, né? Por exemplo, quando a gente fala história intelectual, é Geistgeschichte. Então, tem essa relação também com o Geist. E um aspecto que é assim muito peculiar, porque é uma das palavras assim, de difícil tradução, porque a depender do contexto ela vai ser espírito, enquanto um certo sinônimo de entidade metafísica que compõe a dualidade entre corpo e alma, mas no caso aqui não é alma, porque existe uma palavra própria, né? Seele em alemão é alma. Geist, até eu diria que é um pouco mais sonora poeticamente, então é melhor usar aqui o Geist mesmo, mas ela traz esse problema, né, da polissemia, porque em determinados contextos ela vai ser intelecto, em determinados contextos ela vai ser mente, em determinados contextos ela vai ser espírito. E, muitas vezes, Geisteswissenschaften são traduzidos como ciências do espírito. E isso é interessante porque pode confundir, vamos dizer, o leitor incauto e pensar algo num sentido muito mais metafísico ou estranho à ideia, por exemplo, de estudo das humanidades do que propriamente o que tradicionalmente é feito. Um elemento que vale a pena mencionar aqui é que na própria filosofia hegeliana, por exemplo, vamos dizer, o domínio ou predomínio de uma filosofia do espírito, ou de uma fenomenologia do espírito, como Hegel faz, é Geist. Espírito objetivo, espírito subjetivo, espírito absoluto, tudo a partir dessa noção de Geist. E o ponto que é interessante, né? Na tradição anglo-saxã, quando vai fazer a tradução desses termos, eles também vão manter essa noção de espírito, mas nunca, ou pelo menos não deveria ser levada necessariamente a uma leitura metafísica ali do espírito. Há uma querela, obviamente, quanto a isso na filosofia, mas tem muito a ver aqui, no final das contas, ao modo como a razão opera. E assim, é um termo que gera, então, confusão. Na aula que vem, como a gente vai falar especificamente sobre a questão do nascimento, desenvolvimento e fragmentação das Geisteswissenschaften, vale a pena essa introdução desde já em relação ao termo. Bom, essa é só uma introdução mínima em relação à palavra, mas eu quero avançar um pouco mais, eu não vou pegar a letra toda com todos os seus aspectos aqui, eu vou deixar disponibilizar uma tradução que eu fiz da letra. As da internet são bem, até, assim, o normal, assim, consegue ser passado, mas algumas expressões ficam um pouco perdidas. E avançando um pouquinho, um aspecto que eu queria chamar a atenção, porque um termo que eu vou querer propriamente trabalhar com vocês é o termo que está aqui abaixo, que é o termo Übermenschen. Esse é o termo que eu vou querer realmente destacar com vocês, porque é outro termo que gera problemas de interpretação. Mas aqui, o exemplo vamos dizer, do
não seria um refrão da música, né, mas de uma parte substancial da música, é a utilização do prefixo über em relação a vários termos, não só como verbo, mas também como substantivo ou advérbio, né, aquele überheblich, pode ser adjetivo ou advérbio, a depender do contexto, mas aqui está solto, que seria arrogantemente, mas todos estão aqui com o prefixo über. E aí vem Deutschland, Deutschland über allen, que, vamos dizer, há uma certa referência aqui ao antigo hino da Alemanha, que tinha o dito Deutschland, Deutschland über alles. Aqui seria Deutschland, Deutschland über alles, poderia se traduzir como acima de tudo, acima de tudo, e über allen, aqui acima de todos. Isso poderia ser uma tradução para poder variar, né, quanto a isso. Mas interessante é que a questão do über, o prefixo über, obviamente pode ter a preposição über, que é sobre, acima de, né? Mas o prefixo ele pode se traduzir também como trans, supra, super, né? E esse que é o ponto que eu quero trabalhar em relação ao termo que está na música, né? Do Übermenschen, que é interessante, porque normalmente, né? Nós traduzimos Übermensch como super-homem. Se vocês pegarem assim, a maioria das traduções da obra, né, assim como Zaratustra do Nietzsche, quando é falado o super-homem, eles vão traduzir como super-homem. Eventualmente algum tradutor faz alguma mudança assim, mais específica, mas normalmente a referência é super-homem. Por exemplo, quando em inglês ficou utilizado o termo super-homem, o que faz um joguinho muito de cultura pop muito ruim, né? Tem caricatura do Nietzsche, né? Com uma roupinha como se fosse do super-homem, do Superman, e com um Uzinho, com um laut. É um pouco caricato, mas é um problema da tradução, porque, primeiro, duas questões aqui, né? Esse super-homem, e o clipe joga com um pouco disso, né? Da história da Alemanha, principalmente do nazismo, você tem um aspecto eugênico, né? Ou de uma raça superior, e aí fica o elemento de que esse super-homem seria algo biologicamente e, em alguns casos, até culturalmente superior aos outros e ao resto da humanidade. É lógico que tem umas discussões filosóficas interessantes, eu vou poder discutir isso na aula propriamente sobre Nietzsche, sobre vamos dizer, o posicionamento da noção de Übermensch na obra do Nietzsche. Mas a maioria dos tradutores, e assim, até quem faz referência de cultura pop, né, em relação ao termo em Nietzsche, vai falar super-homem. Mesmo que o termo nem é de divulgação a partir do Nietzsche, mas anteriormente, mesmo na teologia cristã, é utilizado o termo em grego, né, inicialmente. Mas, por exemplo, o Dicionário Histórico e Filosofia traz uma história do termo, mostrando como que o termo é utilizado em uma noção muito mais de comparação, até de ordem moral, nos primeiros estudos doutrinários do cristianismo. Lógico que Nietzsche faz isso como um uso até sarcástico e irônico para usar os termos. Né? Vejam que a Assim como Zaratustra é uma obra que ela copia, mimetiza o estilo bíblico para poder satirizar e introduzir logo em seguida uma nova visão, né, sobre o humano. E aí chegamos a esse ponto que é interessante. Né? Übermensch é traduzido como super-homem. É ruim primeiro que Mensch não é homem no sentido de gênero humano. Então, não é o homem no sentido do gênero masculino. É do gênero humano. E isso leva alguns tradutores mais atentos, ou pelo menos assim, um pouco mais críticos quanto à tradução, vão falar supra-humano. Essa é uma tradução que era encontrada na década de 40, por exemplo, em alguns textos no Brasil. Supra-humano, literal, mas talvez com menos ambivalências e até distorções do que super-homem. Mas também poderia ser transhumano, só que transhumano, principalmente pós-décadas de 80, em literatura científica, né, de ficção científica,
você passa a ter até o uso do termo transhumano com um outro sentido, né, de superação das limitações biológicas a partir de intervenções biotecnológicas, o transhumanismo. Então, também transhumano pode gerar confusões hoje por isso. É lógico, existe sempre a opção não traduzir o termo, mas é uma opção que demonstra uma certa fuga do problema, né? Não traduzo o termo e deixo ao encargo do leitor. E isso, na tradução brasileira, por exemplo, autores como Oswald de Acquaia Júnior, ou mesmo a Scarlett Martin, que são dois, para citar apenas assim, dois grandes especialistas da obra do Nietzsche no Brasil, prefere utilizar o termo além do homem, que, veja, não é uma tradução literal, não fica, por exemplo, da questão do homem e do humano, mantém a questão do homem, mas como gênero, obviamente aqui é tranquilo, mas já o além do homem já fica, ou destaca, esse aspecto que não se prende a um elemento eugenista, biológico ou de supremacia racial. Então, esse além do homem, ele já vai, na tradução, vai possibilitar que perceba as dimensões, por exemplo, do caráter de supramoralidade que o Nietzsche coloca. Né? Além do homem, ele é, vamos dizer, o mesmo humano que sempre teve, que historicamente se formou, mas que supera-se a si mesmo no âmbito da moral. Então a superação era de âmbito moral, não de âmbito biológico. O que é bem interessante, porque retira as camadas ou os preconceitos possíveis em relação a elementos, vamos dizer, arianos ou nazistas, de leituras posteriores que foram feitas. Né? Então, há discussões, há aulas do Nietzsche que falam um pouco mais sobre isso, mas, quanto ao termo, vejam que como que a tradução pode ser problemática. Né? E a maioria das pessoas utiliza o termo dos super-homens sem nenhuma consciência tradutória, vamos dizer assim, quanto a isso. Mas o termo provavelmente não seria super-homem. E é lógico, a divulgação de outras traduções acabam predominando o uso da expressão, o que leva também a outros equívocos. Então, faço essa menção aqui porque o Uber e o Mensch, aqui no caso da expressão, porque são super-homens, e é claro que aqui é uma crítica à distorção que na Alemanha nazista foi feita para a criação de super-homens, de forma eugenística, né, vamos colocar assim, não é com paralelo em relação ao que o Nietzsche colocava. Mas quando a gente pensa nesses Übermensch, mas fora dessa tradição do além do homem no Nietzsche, vejam que há uma diferença significativa entre o sentido entre super-homem e além do homem, ou mesmo se fosse a expressão supra-humano, mas que é muito minoritária, né, na utilização. Bom, é lógico que assim, ele poderia trabalhar a letra assim, como um todo, assim, os elementos, mas como tem probleminhas assim, que são de níveis mais, não diria intermediários, mas não iniciantes na música, faço esse uso só para poder mostrar que mesmo numa música de cultura pop, você pode ter termos que na tradução tem problemas, ou trazem problemas interessantes, ou, no nosso caso, uma conexão com as ciências humanas, porque tanto Geist quanto Übermensch são termos que vão aparecer em textos de ciências humanas com uma certa problematização quanto aos seus diversos sentidos, né? Então, esse seria um elemento a ser considerado. De forma, assim, até de síntese, né? Quanto a essa aula de hoje, que era uma aula bem assim de apresentação sobre o foco, né? Como expandir vocabulário de forma atenta e de forma crítica a essa expansão, fica essa questão das tecnologias, como do flashcards, como eu falei com vocês. Isso pode ser feito, obviamente, manualmente, isso não tem nenhuma objeção, né? Até pelo contrário, o fato de você manuscrever vamos dizer, vai desencadear processos mnemônicos mais interessantes, né? De memória mecânica, tátil, e repetir aquilo, ler em voz alta. Eu lembro de alguma época, no início, muitos dos meus flashcards eu gravava o áudio, para depois, assim, quando passava no aplicativo, já lia
automaticamente, o que é também algo interessante. Mas, de todo modo, fica essa recomendação. Na aula que vem, nós vamos estudar aí já, vamos dizer, a aplicação do problema do Geist em relação às ciências humanas com as Geisteswissenschaften. E aí eu vou trazer principalmente o exemplo que a Bárbara Cassan, no seu livro, organizado por ela, né, Dicionário dos Termos Intraduzíveis ou Dicionário dos Intraduzíveis, faz uma certa história conceitual da expressão Geisteswissenschaften. Ok? Então, tudo de bom e até a próxima.